Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje é o dia da nossa live, né, sobre jejum intermitente e espero que vocês possam aproveitar. Aí, quem for assistir depois, vamos deixar disponível lá no nosso Instagram, Dr. Temístocles Neto, tá? Seja bem-vindo, meu colega, Dr. Rui Ramos. Estamos aqui. Já já eu te convido aqui para a gente poder entrar, beleza? Então, pessoal, hoje a gente está tendo uma oscilação, né, da internet aqui no, acho que no Brasil todo. Eu acabei de olhar aqui no Google, né, e tá tendo uma queda da linha de celular da TIM, tá? Então eu tô no Wi-Fi daqui da nossa casa. Então, apesar de ser fibra ótica, né, o Wi-Fi ultimamente tem oscilado bastante, tá ok? Espero que a gente consiga manter uma qualidade boa da live de hoje, tá bom? Então, o tema de hoje, tá? Só para vocês lembrarem, jejum intermitente. Eu vou fixar aqui, beleza? Vamos dar uma fixada aqui, fixar comentário, que aí vocês aproveitem e tirem as dúvidas de vocês, tá ok? Eu vou convidar o meu colega, Dr. Rui Ramos, eu vou depois apresentá-lo, vou deixar ele também falar um pouquinho dele, tá? Enquanto vocês estão entrando aí. Rui, dá um oi de novo aí para mim, meu amigo, para eu poder te convidar novamente, tá? E enquanto isso, a gente está aguardando aí o pessoal entrar para não perder muitas informações. Hoje é um dia que as pessoas devem entender um pouco mais sobre jejum intermitente, beleza? Se tiver me ouvindo direitinho, todo mundo, vocês também podem falar, fiquem bem à vontade, tá? Então, convidar meu amigo aqui, fazer uma transmissão ao vivo. Então, pessoal, fiquem bem à vontade, tá? Fiquem bem à vontade. Boa noite, Rui, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tranquilo, meu amigo. E aí, como é que tá o som? O som tá Tá me, bom? tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeito. E aí, como é que tá o som, pessoal? Tá todo mundo ouvindo bem? Isso. Qualidade do... Aqui Cara, também, viu? Aqui também tem uma oscilação da internet aqui em Porto Alegre, não sei por quê. Não sei o que tá acontecendo nessa época de pandemia, que até a internet não tá colaborando com a gente. Mas vamos lá. complicado, complicado. Pessoal, se tiver todo mundo ouvindo aí, vocês nos falem, tá? Fiquem bem à vontade. A gente pode tentar melhorar o áudio, o que seja, beleza? Ó, o Lucas Que falou que o som tá bom ali. Obrigado, Lucas. Ah, a nossa intenção é fazer com que as informações, né, que a gente tenta trazer aí para vocês sejam as melhores possíveis. A gente não vai fazer dessa live, né, Rui, como se fosse uma aula para médico, tá? A gente vai tentar transformar as informações, né, de conhecimentos o mais possível aí, como se fosse para os nossos pacientes mesmo, que é a nossa capacidade de tentar sintetizar o que é importante, né, no foco principal das dúvidas deles, consequentemente, deixá-los também à vontade para tirar as dúvidas do dia a dia, tá? Rui, a maioria aqui já me conhecem, tá? Por isso que tem bastante seguidor, tem até clientes meus aqui, tá bom? Olha a responsa, tá, meu amigo? ó, que legal, hein? Ótimo. Ótimo. Tem bastante pessoas aqui, tá? Convidei, né, tanto pelas mídias sociais, pessoalmente, também mandei mensagem pelo WhatsApp, para eles ficarem bem à vontade e escutar você. E vamos tocar o barco. Ninguém é detentor de conhecimento para todo mundo aqui, então a gente está, né, tentando trazer informações adequadas, tá? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Temístocles Neto, tá? Sou médico formado há uns 10 anos, sou especialista em clínica médica, também pós-graduado em longevidade humana em São Paulo, junto com meu colega Rui, tá? Do grupo do Longevidade Saudável, Dr. Ítalo Rachid. Além disso, também estou terminando a pós-graduação de endocrinologia aqui em Brasília, né, já estou no final, no último semestre, e a nossa intenção é tentar trazer esses conhecimentos do dia a dia. Fala um pouquinho aí de você, para o pessoal te conhecer, já que você está em Porto Alegre, né? Não é isso? Isso Isso? aí. Então, eu sou o Rui Ramos, eu sou médico, eu me formei em Beleza. 2004. Nossa, já faz tempo que eu me formei. E eu sou clínico geral, e especialmente essa questão do jejum,
É interessante que eu comecei a fazer jejum quando eu tinha mais ou menos 15 anos, porque eu praticava muito yoga. Yoga sempre se falou muito sobre purificação e sobre e o jejum sempre teve muito presente no yoga. Isso lá eu tinha meus 15 anos e quando eu entrei na eu fazia muito jejum. Quando eu entrei na faculdade de medicina, que eu comecei a parar de fazer jejum. Porque nessa onda de medicina baseada em evidências, isso era, imagina, em 98, não se falava muito em jejum. A gente, claro que sempre teve estudos sobre jejum, mas nos últimos anos a gente vê que o avançar do conhecimento sobre jejum foi muito grande. Né? Embora a gente saiba que o jejum é uma prática milenar, né? A gente vai para a Bíblia, Jesus, a gente vai para todas as grandes religiões, sempre o jejum está presente de alguma forma, né? E sempre foi e ainda está presente. Tá? E a gente vê que hoje o jejum passou a ter também muito estudo científico, e hoje eu acho que a gente já pode dizer que as práticas de jejum não pode dizer que não tem estudo científico. Hoje a gente tem muito embasamento científico para falar sobre jejum, e fiquem com a gente que a gente vai falar, pode falar bastante sobre estudos, mas de uma forma bem, né, simples para que todos possam entender, né? Porque acho que isso é o mais importante. Né? E se alguém aqui já faz jejum, coloca aí, né? Que se faz jejum e como é que faz, já coloca aí o jeito que faz, porque eu sempre digo, não tem uma única forma de fazer jejum. Tem diversas formas e aí a gente tem que achar qual é a forma que se adapta melhor ao seu cotidiano, a sua forma de se alimentar, né? Ao que você se sente melhor fazendo. Né? Então eu faço jejum desde 15 anos, eu tenho 40 anos, então vai aí já, né, uns bons anos fazendo jejum. Né? Bons 25 anos fazendo Isso. jejum. Né? Então, já fiz muito tipo de jejum, a gente pode conversar muito sobre isso aqui. Eu adoro esse tema. Tá? E ainda hoje eu estava lendo alguns artigos e todo dia sai um artigo novo sobre jejum. É impressionante como tem cada dia coisas novas sobre o jejum. Muita coisa, muita coisa. Então, já temos aí em torno de mais ou menos 40 pessoas nesse momento, o pessoal está entrando ainda, tá? Oi, hoje em dia tem várias informações, né? Vários de tudo. Para a questão tanto logística de como fazer no dia a dia o tipo de jejum, mas a gente poderia pensar um pouquinho ainda no histórico deles. O pessoal acha um tipo de dieta ainda da moda, não tem nada a ver, né? É algo muito milenar, tá? Data muito antes de Cristo, a questão do jejum. Tem bastante relatos, né, na literatura sobre todo esse avanço do jejum, né, como prática religiosa, como prática cultural, como prática até de questões de logística de guerra também, e por aí vai, tá? Então, uma das coisas que a gente pensa que o jejum em si, intermitente, ele não é nada novo, tá? Ele é muito antigo. Então, desde Hipócrates e por aí vai, né? Eles já falavam nos seus relatos os benefícios do jejum. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o que é o jejum, como é que ele se comporta a nível metabólico, tá? Vamos falar também um pouquinho sobre os tipos de jejum que existem e também dentro dos tipos de jejum, quais os benefícios, né, que esse jejum pode trazer, tirar alguns mitos também que o jejum, né, ainda ronda perante a ele, se era verdade, se não é, e no final a gente vai dar uma orientação o que fazer após o jejum, tá? Então, mais ou menos um cronograma aí para a gente poder seguir. E se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, também fique bem à vontade. Se o pessoal também tiver dúvidas, fiquem bem à vontade. Então, só para falar rapidinho aqui da questão da prática milenar, né? O jejum, eu deixei até reservado aqui, ó, que desde Hipócrates, né, que é o pai da medicina ocidental, ela já era oferecida como tratamento para doenças agudas e crônicas, né? E segundo essa observação de que a infecção era frequentemente acompanhada pela perda de apetite. Então, assim, é muito comum nós vermos, por exemplo, que quando a gente está doente, não é numa fase muito aguda, é a hiporexia, ou seja, a perda do apetite. Para quê? Para que o organismo tenha tempo
de se preocupar em tentar nos defender contra aquela determinada infecção. Então, pensando na mesma lógica, quando a gente se coloca em jejum, a gente está tentando fazer a mesma coisa, dar tempo para que o seu próprio corpo comece a se reparar contra aqueles danos que você se expõe diariamente através de alimentações inadequadas ou então através de outros contaminantes ambientais, tá? Claro que a gente pode falar um pouquinho a mais. E o que é que você acha, dentro desse perfil aí, o jejum intermitente como um plano terapêutico? O que é que você faria aí com o seu paciente, Rui, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Primeira coisa que a gente tem que definir o que seria jejum, né? A gente pode definir jejum todo momento que a gente não está comendo. E o que acontece é que virou uma Cortou o áudio? moda essa palavra Ah, tá. jejum intermitente. Tá? Então a gente teria que primeiro conceituar um pouco esses tipos de jejuns, né? A maioria das pessoas, quando ela fala em um jejum intermitente, na verdade o que ela está fazendo é uma restrição do tempo de alimentação. Né? O Jorge acabou de colocar aqui nos comentários que nos Estados Unidos é muito comum as pessoas jantarem muito cedo e tomarem seu café da manhã lá pelas 7, 8 da manhã. Né? Então, mais ou menos, as pessoas fazem 12 horas, aí, 10, 12 horas, e que isso já seria uma forma de comprimir o tempo que você se alimenta. Né? Então, você se alimenta até o anoitecer e depois às 8 da manhã. Isso é um modelo muito americano, e é verdade. Nos Estados Unidos, as pessoas jantam muito cedo. E jantar muito cedo é uma das primeiras coisas que você pode fazer se você quer melhorar a sua saúde e principalmente se você quer melhorar a sua saúde cerebral. Né? Porque, no mínimo, a gente deveria 3 horas antes de dormir parar de comer. E aí nós começamos a todas essas palavras de jejum intermitente, que nada mais é do que a gente tentar comprimir um pouco, e esse é o estágio inicial, comprimir um pouco o tempo que você se alimenta. Como é que a gente faz isso, né? Tentando ou fazer a sua primeira alimentação um pouco mais tarde, ou tentar trazer um pouco mais cedo a sua última alimentação, que é normalmente o seu jantar. Esse é a primeira fase. Né? Tentar diminuir esse tempo que a gente fica comendo. Né? Isso seria mais que a gente chama de um. Agora se fala muito mais do tempo restrito de alimentação. Né? E aí se começou a pesquisar muito sobre isso. E aí começou a ter esses protocolos, chamam 16-8. Né? Então, o que é o 16-8? Que é o mais famoso de todos. Você fica 16 horas todos os dias sem se alimentar e você se alimenta numa janela de 8 horas. Ou seja, a partir do momento que você começou a se alimentar, é como se você colocasse um cronômetro. Você tem 8 horas. Né? Isso não é uma questão absoluta, mas uma questão relativa. Você tem 8 horas para se alimentar. E isso faz com que você faça algumas questões metabólicas interessantes que a gente vai conversar em seguida. Mas, além disso, se criou alguns protocolos muito famosos, inclusive em estudos, que são você fica 24 horas sem comer, em dias alternados, ou você fica 24 horas sem comer durante 2 dias da semana. Então, ou seja, ou você toma café da manhã, passa o dia inteiro sem comer, dorme e depois toma café de novo. Ou você janta num dia, aí passa um dia inteiro sem comer e janta no outro. Tá? E aí começa a ter os jejuns um pouco mais prolongados, e esses jejuns que são um pouco mais prolongados parecem começar a ter também mais benefícios. E aí se avança para o que a gente chamaria de um jejum mais realmente um jejum prolongado, que seria um jejum de 48 horas, um jejum de 72 horas, e inclusive tem gente dizendo que talvez o ideal seria um jejum de 5 dias. Inclusive, se criou algumas formas de se mimetizar o jejum, como não sei se alguém já ouviu falar do Fasting Mimicking Diet, que é uma dieta que imita um jejum, de um autor muito famoso chamado Walter Longo. Né? Se alguém aqui quer pesquisar alguma coisa aprofundo sobre jejuns e jejuns prolongados, vai ter que pesquisar sobre o Walter Longo. Né? Então, hoje tem diversas formas da gente fazer um jejum. Mas a primeira, eu queria só falar um pouquinho desse jejum, né? Desses tipos de jejum. Jejuns mais curtos, jejuns mais longos, até 24 horas, e os jejuns muito longos, de 48, 72 e até 5 dias. Mas quando a gente está falando do paciente, a primeira coisa que a gente tem que entender é: este paciente é saudável ou é doente? Este paciente é obeso ou não? Esse paciente quer perder peso ou não?
Esse paciente tem alguma doença cardiovascular ou tem um risco cardiovascular ou não? Por que eu falo isso? Vamos falar primeiro para uma pessoa saudável. Nós somos pessoas saudáveis, nós não temos, né? Nós não temos sobrepeso, esperamos não ter muitos marcadores inflamatórios, né? Mas todos nós temos algum marcador inflamatório. E inflamação crônica, inflamação subclínica, é algo que a gente vai passar a vida inteira combatendo, né? Porque conforme a idade avança, né, a inflamação chega, né? Então, isso a gente tem que combater. Então, para nós que somos pessoas saudáveis, né, estamos com os nossos marcadores biológicos, e aqui todos os pacientes, né, tanto os teus como os meus, a gente vai atrás de diminuir a nossa inflamação, fazer o jejum, que pode ser um jejum de 12 horas todos os dias, que não é algo muito difícil de ser atingido. E pelo menos 3 horas antes da gente dormir, a gente parar de comer, já vai ter alguns benefícios. E por que, primeiramente, a gente deve parar de comer 3 horas antes de dormir? Todas as vezes que a gente começa a falar sobre saúde cerebral, a gente começa a falar que a gente tem que parar de comer mais cedo. Por quê? Porque nossas mitocôndrias, que são nossos centros de produção de energia, de noite teriam que estar eles teriam que estar descansando. Quando a gente oferta excesso de nutriente de noite, a mitocôndria não tem o que fazer com esse excesso de nutriente. Vai produzir o quê? Vai produzir, né, armazenamento de gordura, vai ter que armazenar isso. E a mitocôndria não consegue trabalhar direito com isso à noite. E aí vai se produzir o quê? Muita espécie reativa de oxigênio. E no fim vai dar inflamação no cérebro. Se alguém aqui quer conhecer um pouco mais sobre o cérebro, o Alzheimer e todas essas doenças neurológicas, vê um livro do Dale Bredesen. O Dale Bredesen é um americano que tem um livro chamado O Fim do Alzheimer. E ele tem um protocolo. E no protocolo dele, quando fala de jejum, fala simples assim: 12 horas de jejum todos os dias e 3 horas antes de dormir, para de comer. Pessoal, isso na maioria dos seus dias, né? Não é para sempre ter. Claro que um dia aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, a gente vai fazer um churrasco alguns dias aqui de noite. A gente sabe que isso não é a melhor coisa para a saúde, comer muito, ainda mais carne vermelha à noite, né? Mas, às vezes, né, você também tem que vai deixar de se divertir com seus amigos, né? De ter essa questão social? Não. Mas na maioria dos meus dias, eu tento comer o mais cedo possível. Hoje, por exemplo, eu consegui comer, eu jantei às 6 horas da noite. É o meu normal? Não, porque nos dias normais eu também tenho a questão da minha rotina de trabalho. Eu não consigo jantar todos os dias às 6. Por causa do Covid, por causa de toda essa pandemia, né, que alterou um pouco, né, a nossa rotina, eu estou conseguindo jantar muito mais cedo. Isso para a saúde é muito bom. Tá? Então a gente pode ajustar essas coisas na nossa vida, mas com uma regra para vocês aqui. Tente jantar mais cedo. Porque assim você ajusta. Isso aí. Né? Então, uma pessoa que é saudável e que não tem problemas de saúde, talvez fazer um jejum de 12 horas todos os dias e, quem sabe, alguns dias não tomar um café da manhã, ou, quem sabe, algum dia da sua semana não jantar, né? E assim você faz um jejum um pouco maior. E eu, particularmente, gosto de uma vez por semana fazer um jejum de 24 horas. E eu normalmente escolho na segunda-feira, que era um dia que eu tinha muito trabalho, né? Agora nessa pandemia tudo virou um pouco, né? Mas segunda-feira era um dia que eu tinha muito trabalho, então o que eu fazia? Eu procurava fazer uma janta cedo no domingo, porque normalmente você já come um pouco a mais no almoço do domingo. Então eu comia uma coisa ali por 6, 7 horas no domingo, e aí eu iria comer novamente somente segunda noite. E eu tentava fazer o meu jejum mais prolongado da minha semana sempre na segunda-feira. Por quê? Porque a gente vai falar sobre autofagia mais tarde, né? Não sei se vai ser agora o momento, a gente vai falar do autofagia, mas tem alguns processos que a gente vai ver dentro do jejum que eles só acontecem quando a gente tem um jejum mais longo. O pessoal já está falando sobre chá, sobre café preto, né? A gente já vai falar, não sei se nós vamos falar sobre isso agora ou vamos falar depois. O que tu acha? Muitas das pessoas, eu tinha colocado um enquete aí no Instagram para eles poderem tentar enviar algumas perguntas, né, anteriormente. Aí uma das perguntas sobre a questão do jejum intermitente, você abordou bem os tipos já, né, quais formas que pode existir. E aí uma das perguntas, estilo essas que acabaram de perguntar, vamos supor,
se alimentar com algum chá, ou então algum tipo de suco, ou então água saborizada, quebra o jejum? O que você acha? Então, assim, quando a gente está falando então, a gente falou sobre jejum para pessoas saudáveis, né? E quando uma pessoa saudável quer fazer um jejum, ela está buscando o quê? Diminuir ainda mais a insulina, diminuir marcadores inflamatórios, mas tentar, talvez, ir atrás do que a gente chama da autofagia, que é um processo onde o nosso corpo, quando ele não tem nutrientes, ou não sem, o corpo não sente que não tem nenhum nutriente entrando, não tem calorias entrando, então ele passa num modo, digamos assim, um modo de restaurar o corpo, de regenerar as células e de comer as partes que não estão boas. Então, quando a gente fica um tempo sem comer, o nosso corpo entra nesse modo autofagia, que seria literalmente comer a si mesmo. Né? Vem literalmente do grego comer a si mesmo. Então, o que acontece? O corpo, quando está sem nutriente entrando por algum tempo, ele diz, ó, parou de entrar nutriente. Então, agora eu vou fazer uma faxina interna. E aí, as células começam a identificar aonde tem células, pedaços de células ou locais onde não está funcionando direito e come aquela célula, para que seja colocada uma célula nova no lugar. Correto? Esse processo de autofagia, até hoje, a gente não tem um marcador muito seguro para dizer quando ela começa. A gente acredita, e os cientistas acreditam, que isso demora de 24 a 36 horas. O que a gente sabe é que precisa de um bom tempo sem nada de nutriente. E a gente não sabe qual é o nutriente que talvez dê para usar e a autofagia ainda vai acontecer. Então, de um modo geral, se você está querendo fazer um jejum mais prolongado, para questões de autofagia, para toda a sinalização metabólica, pensando em longevidade, talvez um jejum de água. Quem sabe, talvez colocar um café preto sem nada ou uma água saborizada. Mas talvez pode usar um chá de folha. Agora, se você usar um chá que tenha, de repente, frutas, se você botar um adoçante, se você quiser botar glutamina, que pergunto, se você quiser botar uma fruta, um suco, bom, aí você está fazendo outra coisa. Eu sempre gosto de dizer, se você quer fazer um jejum mesmo, é jejum. O ideal é que fosse jejum de água. Só que é muito mais fácil fazer um jejum, muitas vezes, colocando um pouquinho de café, um pouquinho de chá, né? Mas pouca coisa. E sem nada de calorias. Posso botar glutamina, posso botar adoçante, posso botar suco? Tu pode fazer o que você quiser. Mas o ideal é você colocar o menos de coisas possíveis. Tenta nesse momento não comer. Você tem todo o resto do tempo para comer. Comer e beber o que você quiser. Neste momento, tente se focar em ter menos nutrientes possíveis. Correto? Uma das coisas, né, Rui, é assim, se você se propõe a querer fazer um tipo de estilo de vida, né? Se for por performance, se for por obesidade, se for por manutenção da longevidade, por aí vai, a gente, teoricamente, tem que tentar seguir o máximo possível daquele estilo. Mas cada tipo de jejum depende muito do perfil do paciente, né? Como que você já até abordou já, tá? Então, a gente tem vários tipos, né? Até o Igor, um grande parceiro aqui em Brasília, já colocou alguns tipos de jejum. Você também já abordou o jejum de 12 horas, o jejum 5x2, né? Que são 5 dias de alimentação teoricamente livre, com 2 dias de jejum de 16 horas, por exemplo. Tem o jejum de 20 horas, jejum de 24 horas, jejum de dias alternados. Um dia você faz jejum, outro normal, um dia faz jejum, outro normal. Então, é muito individual. Muito Agora, quando a gente pensa que, por exemplo, quando você pega algumas meta-análises e pega perfil de paciente com obesidade e sobrepeso, e perfil de pacientes com um tipo também semelhante que faz um jejum de 16 horas, um jejum, por exemplo, de 24 horas, né? Seria o de guerreiro mesmo. Não foi visto tanta diferença ao longo do tempo, tá? O propósito é que a gente tente deixar algum tempo o organismo trabalhar para ele fazer todo esse processo de autofagia, mas também ajuda naquela parte metabólica, né, do controle da resistência à insulina, ajuda no estímulo do hormônio do crescimento, do GH, ajuda, por exemplo, na ativação
a nível das células gordurosas, localmente, dos hormônios estimuladores, como noradrenalina, por exemplo, dentro das células. E isso dá um efeito lipolítico, um efeito de quebra de gordura, tá? Então, tudo isso são benefícios que o jejum proporciona a cada ser humano. Quando você, por exemplo, tem uma pessoa até em quimioterapia, né? O tipo de jejum, por exemplo, um 5x2, ela pode até beneficiar a paciente que faz quimioterapia dos efeitos deletérios da quimioterapia, porque daria tempo para as células daquela paciente, né, em quimioterapia, de tentar regenerar, de tentar diminuir o máximo possível de toxicidade que ela está sofrendo perante a utilização da quimioterapia. Então, pacientes diabéticos, né? Tem uma paciente minha aqui que já perguntou, no caso, diabético tipo 1, infelizmente, o jejum para o tipo 1 é mais complicado por causa da falta da insulina desse paciente. Então, como o jejum já proporciona uma sensibilidade à insulina de uma forma muito mais rápida, pode, né, haver aí uma hipoglicemia, se aplicar, por exemplo, uma dose teoricamente normal antes, né, do jejum, e essa pessoa tem um pico, né, da insulina, como ela vai estar com a glicemia teoricamente mais baixa, aí a insulina exógena pode dar uma hipoglicemia severa. Então, cada caso é um caso, tá? Então, por isso que sempre é importante. O jejum sim, é um estilo, né, a ser abordado, mas também é importante que tenha uma avaliação do profissional médico, uma avaliação do profissional, né, da nutrição, por exemplo, que geralmente são a Aí, Travou? travou, agora voltou. Pronto. Você acha que a fome aumenta com o jejum? Hoje mesmo eu estava vendo um trabalho, assim, eu, quando faço jejum, dificilmente eu tenho fome. Mas também isso é uma questão de costume. Quanto mais tempo a gente faz jejum, parece que menos fome a gente tem. Mas hoje eu estava vendo um trabalho que mostra que se você fizer a janela de alimentação mais cedo, então tem um trabalho que mostrou o seguinte, começou, era uma janela de alimentação de 6 horas, que uma janela de alimentação de 6 horas não é tão fácil de fazer. Né? Então você começava a comer entre 6:30 da manhã às 8:30 da manhã, e você tinha 6 horas para comer, durante 30 dias, que se mostrou no fim de 30 dias é que os hormônios da fome estavam em menor quantidade no final da tarde. Então a grelina estava mais suprimida, que a grelina é um hormônio da fome, ela estava mais suprimida no final da tarde naquelas pessoas que estavam fazendo um jejum, né, que estavam fazendo uma janela de alimentação entre 6 às 8:30 da manhã, iniciando a sua alimentação, até, né, vai vendo, das 6:30 às 12:30 ou às 8:30 até as 2, 1 e 2:30. Então, se mostrou que nesse paciente teve uma diminuição da fome à tarde. Né? Mas todos esses hormônios e os hormônios contra-reguladores, isso é uma questão muito individual. A gente tem muita coisa envolvida nisso para a gente ter uma certeza. Tá? O que eu vejo é que pessoas, depois que se acostumam a fazer jejum, tendem a não ter fome. Inclusive, às vezes pode até ser um problema, que depois que você começa a fazer jejuns mais prolongados, parece que você perde um pouco a vontade de comer. E a fome. Isso pode acontecer em algumas pessoas. Mas uma coisa interessante que a gente está falando aqui sobre diabetes, né, e aproveitando esse gancho, para diabéticos e pessoas que têm resistência à insulina, as dietas, né, que tenham uma dieta mais baixa em carboidrato e associado a ciclos de jejum intermitente, ou seja, a períodos do seu dia sem alimentação, tende a ter um efeito fantástico. Quem aqui é diabético ou tem resistência à insulina, por favor, você tem que ler um livro do Jason Fung. Tá? O Jason Fung é um neurologista canadense, nefrologista canadense, desculpe, que escreveu para mim o melhor livro hoje sobre jejum. Tá?
é o Complete Guide to Fasting. Ele só tem em inglês, você pode conseguir no Kindle, mas tem um livro em português, que é o Código da Obesidade. Né? Você consegue comprar na Cultura. E ele começou fazendo... como ele era nefrologista, e o rim é um órgão muito afetado pelo diabetes, ou seja, por esse excesso de glicose, ele começou a ver que ele tratava os seus pacientes e não conseguia resolver muita coisa. E aí ele descobriu que o jejum poderia ajudar esses pacientes. E hoje ele consegue reverter diabetes através de jejuns prolongados. E aí ele faz vários protocolos, inclusive alguns protocolos que ele faz na clínica dele de semanas sem alimentação, tá? E ele consegue reverter, retirar vários medicamentos. Ele, inclusive, tem relatos de caso, se você colocar no PubMed, você tem já relatos de caso do Jason Fung. Ele tem um relato que eu estava ouvindo hoje, de 3 pacientes que começaram a fazer esse jejum de 24 horas, de 2 a 3 vezes por semana. 3 pacientes que usavam insulino dependentes, tá? 2 pacientes usavam, além de insulina, usavam metformina e outros remédios para baixar a glicose. Dos 3, tá? Em um mês, foram 12 semanas, né? Foram mais tempo, foram 3 meses. Os três saíram da insulina, pararam de usar a insulina. E um teve que continuar usando um medicamento para diabetes. Né? Claro que não é... A gente vê também nos trabalhos que é o seguinte, fazer uma alimentação, um tempo restrito de alimentação, que é esses protocolos de jejum intermitente, como é conhecidamente por todos, de 16 horas sem se alimentar, 12 horas, 14 horas, isso é mais fácil, tem mais aderência. Os protocolos onde você fica 24 horas sem comer, eles têm uma aderência menor e variam entre os estudos de 3% que não consegue fazer a 40% que não consegue fazer. Então, tem muita variação nos estudos de qual é a aderência, né? Ou seja, quantas pessoas conseguem fazer até o fim. E, principalmente, o quantas pessoas conseguem manter isso no longo prazo. Porque isso acho que é o mais importante, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, dieta, o maior problema das dietas é que quantas pessoas que emagrecem conseguem manter aquele peso? A maioria reganha o peso, né? Isso, para mim, é o maior problema das dietas. Né? Isso também é um problema do jejum. Porque se você hoje ouviu essa live e disse, nossa, que legal esse negócio de jejum, vou fazer a partir de amanhã. De repente faz por uma semana, 2, 3, mas você tem que incorporar isso na sua vida. Então tem que ser de uma forma que você consiga fazer. Tem que ser de uma forma que não agrida o seu estilo de vida. Tem que ser de uma forma que não agrida o jeito que você está estruturado a sua vida. Quando a gente olha para jejum, por exemplo, qual é a melhor hora de fazer jejum? Era não comer de noite. A melhor forma de fazer jejum, ou uma restrição do tempo de alimentação, seria a gente comer quando a gente levanta, quando o sol nasce, a gente tivesse a nossa primeira alimentação, e quando estivesse se pondo, a gente parasse de comer. Mas para mim, especialmente, isso não é muito viável. Eu, particularmente, gosto de não tomar café da manhã. E eu gosto de fazer minha principal refeição à noite quando eu estou com a minha família. Né? Então, tem essas coisas. Mesmo sabendo que talvez pelo nosso clock biológico, por nossos genes, à noite não seria o melhor horário para comer. Seria o melhor horário para já estar descansando. E isso que a gente fez durante toda a nossa evolução da nossa vida. Né? Agora, tem uma pesquisa muito interessante do pesquisador americano que ele fez um aplicativo para as pessoas colocarem as horas que elas comiam. Tudo que as pessoas comiam, e o americano adora fazer trabalho e adora colocar dados, né? Então as pessoas colocavam lá, se chama My Circadian Clock, depois eu boto para vocês, que é um grupo do Salk Institute, que para mim é um grupo que trabalha muito com Time Restricted Feeding, né, que seria uma restrição do tempo de alimentação. E o que ele notou? Mais de 50% das pessoas que colocavam lá os dados no aplicativo comiam durante 15 horas ou mais do seu dia. Ou seja, o dia tem 24 horas. A pessoa come quase o tempo todo que está acordado. Olha que loucura. Enquanto as pessoas estão acordadas, elas estão comendo o tempo todo, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Isso nunca foi natural e normal. Talvez isso pode ser normal
nos últimos 30 anos, 20 anos. Mas não faz sentido do ponto de vista biológico, do ponto de vista de saúde. Então, o que esse pesquisador teve ideia? Ele pegou essas pessoas que estavam no aplicativo e resolveu fazer uma pesquisa com elas. Aí ele conseguiu reunir um bom pessoal, um bom grupo dessas pessoas, e ele pegou pessoas que eram sobrepeso e obesas. E aí ele fez, olha só que interessante, isso eu achei muito interessante. Ele pegou esse grupo e disse assim, olha, tem um aplicativo aqui, e nós vamos fazer um experimento aqui, tá? E vocês vão tentar comer durante 10 horas do dia de vocês. Então, a partir do momento que vocês começarem a comer, vocês têm direito a 10 horas para comer. Vocês podem comer o que vocês quiserem, da mesma forma que vocês estão comendo sempre. Correto? Mas a partir do momento que começou a comer, é como se startasse um relógio, um cronômetro, e agora você só tem 10 horas. 12 semanas de acompanhamento dessas pessoas. No fim de 12 semanas, eles conseguiram que essas pessoas comessem numa janela entre 10 e 11 horas, correto? Eles podiam começar a comer a hora que quisessem. A única regra era comer de 10 a 11 horas no seu dia, então ficaria, né, 12 horas, 13 horas em jejum todos os dias. Depois de 12 semanas, essas pessoas emagreceram. Na média de 3% do seu peso. Pode parecer pouco, mas já é um bom resultado. Melhoraram marcadores, alguns marcadores biológicos, que chamaram essas pessoas para fazer alguns exames. Melhoraram marcadores e, principalmente, duas coisas que teve grande significância foi o peso e, claro, a insulina. E quando a gente fala, a insulina é um hormônio produzido no pâncreas, está muito relacionado ao diabetes, mas a insulina, para toda pessoa que está interessado em ter mais saúde e longevidade, vai ter que pensar nesse hormônio. Porque insulina alta é inflamatório. A insulina alta bagunça tudo que você pode imaginar no seu corpo, a insulina está metida lá bagunçando alguma coisa. Né? Desde emagrecimento, que é um hormônio que armazena e não deixa nada embora, né? Aos nossos hormônios. Né? Então, onde pode imaginar, a insulina está metida a mão dela lá e está bagunçando o nosso corpo e favorecendo a inflamação. Então, o jejum tem um grande poder de melhorar essa sensibilidade à insulina. Né? Ajudar o pâncreas a se reorganizar. Né? Porque o que acontece quando a gente come o tempo todo é que a gente está também sacrificando o nosso pâncreas, porque ele está toda hora tendo que liberar a insulina, né? E a insulina não consegue mais dar. Buscando. Não consegue mais dar, não consegue trabalhar direito, não consegue mais botar a glicose para dentro do músculo. Né? E aí a gente começa a engordar, começa a inflamar e começa a surgir os problemas. Né? Isso envolve, né, Rui, o tipo de alimentação. Como a maioria das pessoas acaba comendo alimentação com alto índice glicêmico e fica muito tempo, né, exposto à insulina elevada, acaba que, com o tempo, vai criar resistência. Tudo que você está falando aí, né? E assim, antigamente eu estou falando milhões de anos atrás, como a gente não tinha comida o tempo todo, a gente comia quando a gente encontrava comida. Não existia esse negócio de abrir a geladeira e pegar comida a qualquer momento. Né? Então a gente nem tinha esse problema da insulina, nem nada. Né? Nem tinha esse problema de ter que fazer jejum ou não, a gente já fazia o jejum. Né? E quando lá na antiguidade, noite, a gente não comia, era o tempo para dormir. Né? Então, a gente acabou modificando muito o nosso estilo de vida em muito pouco tempo, quando a gente fala em evolução, e o nosso corpo e os nossos genes não estão acompanhando. E é por isso que a gente vê essa epidemia de obesidade. Né? Quase metade da população mundial brasileira está acima do peso, está obesa. Né? A insulina, se a gente for, né? O Kraft, que tem um livro, para mim, que é o melhor livro sobre glicose, alterações da glicose, ele fala que os americanos, quase 80% dos americanos, têm algum tipo de disfunção na glicose e na insulina. Imagina, 80%. A gente não vê isso porque a gente só dosa, na maioria das vezes, o quê? Só uma glicose de jejum, né? E se ela está a menos de 126,
parabéns, você não é diabético, né? Continue fazendo o que você está fazendo. Tá? E quando não é isso, né? Tem muito mais coisa por trás. Tá? E esse nosso estilo de vida que acabou levando a isso. E aí a gente vê que fazer jejum intermitente pode ser uma excelente forma da gente reestabelecer o equilíbrio do nosso corpo. Mas aí vem um grande problema em questão de jejum intermitente. Porque aí, isso acontece muito seguido, uma pessoa que é relativamente magra, tá bem, não tem nenhuma doença, não toma nenhum remédio, vê como faço o jejum intermitente e aí eu posso comer um monte de tranqueira. Porque como as minhas tranqueiras, continuo magro. Ou falso magro, né? Muitas vezes, porque a gente não fez lá uma boa avaliação, né, de composição corporal, da gordura corporal, da massa muscular, né, todas essas coisas. E aí ele se mantém num peso, num IMC, né, relativamente, né, estável ou, digamos, ideal, né, só pelo IMC. Só que o que a gente vê é o seguinte, pessoal, quando a gente está falando em jejum, tá? E a gente vai deprimir as nossas células de energia e a gente vai começar a fazer uma sinalização metabólica interessante, onde vai fazer autofagia, vai começar a comer partes de célula que não estão servindo, de repente até alguma célula cancerígena, o corpo vai lá e come, né? E vamos substituir por partes novas. O que acontece se você, logo depois do jejum, comer porcaria? Vai construir célula porcaria. Se você, logo depois que faz um jejum intermitente, vai lá e come um hambúrguer cheio de gordura trans, não tenho nada contra hambúrguer, viu? Aliás, adoro. Né? Batata frita, adoro, mas não como. Refrigerante, adoro, mas não como. Né? Mas se você vai comer um monte de gordura trans, um monte de farinha refinada, com alto índice glicêmico, né? Aquele negócio que tu vê, né? Pode até ser gostoso, mas tu vê que aquilo ali é cheio de inflamação naquilo ali, né? E aí é isso que você vai construir as células do seu rim, do seu fígado, do seu cérebro, do seu olho, da sua pele, né? Quer ter pele bonita? É alimentação, né? É dormir bem, é fazer um pouco de jejum. Você vê que é uma coisa tão importante, né? Quando você aborda isso aí e as pessoas começam a mudar um pouco o padrão alimentar e até incorporam o jejum para dar tempo mesmo do organismo começar a tentar restabelecer, até uma colega aí colocou assim que ela já está no terceiro dia de jejum e a pele dela melhorou porque ela é extremamente alérgica. Então, você está dando tempo para o seu organismo tentar regenerar o que, teoricamente, você deve estar ingerindo de inflamatório que, consequentemente, levou a esse quadro na sua pele, tá? O Igor Wildson, né, um colega aqui de Brasília, ele perguntou se você tiver também na experiência, mas vou dar uma resposta aí para ele. A dúvida é em jejum, pelo menos uma vez na semana para indivíduos que têm um propósito de ganho de massa magra. Isso não atrapalharia com o catabolismo? Tem alguma sugestão? Então, assim, o jejum, quando você incorpora, por exemplo, jejum 16 horas, e faz uma ciclagem de carboidratos, né, para não haver a mesma rotina, faz uma ciclagem de carboidratos, ou até faz uma ingestão maior de calorias logo pós-treino, quando você estiver finalizando seu jejum, não vai chegar no catabolismo. Porque quando você entra em jejum, só lembrando que a gente sim vai usar um pouco dos estoques, né, da glicose, que é armazenada na forma de glicogênio, tanto no fígado quanto no músculo, tá? Mas como é um tempo relativamente não muito longo, até 16 horas, não vai gerar tanto catabolismo, porque na verdade você está perdendo um pouco dos estoques de energia. E quando você faz essa recomposição com proteínas, por exemplo, aminoácidos, ou até com ciclagem de carboidratos logo após o treino, no final do jejum, você não vai chegar a ter perda de massa magra exclusivamente. Você pode até ter um ganho, que deu tempo também de haver uma recomposição, né, de glicogênio logo após esse treino. Tá? Isso é um caso específico, um jejum já voltado para ganho de massa magra. Mas a maioria das pessoas acabam procurando o jejum mais por causa do emagrecimento. Mas, como a gente já abordou, é para vários objetivos aqui, né? Olha, se você vai olhar hoje os fisiculturistas, a maioria estabelece algum tipo de protocolo de jejum dentro dos seus
micro e macro ciclos, né? Cada um tem um perfil, tem gente, a gente ainda não tem, né? O problema é que ainda a gente não tem todas as pontas do quebra-cabeça. Mas tem pessoas que oxidam mais gordura, tem pessoas que oxidam menos gordura, tem questões genéticas que a gente não tem ainda todas as peças do quebra-cabeça. Mas tem muito bodybuilder, tem muito fisiculturista que usa jejum, usa aeróbico em jejum, faz momentos com mais carboidrato, menos, joga isso junto do jejum, faz treinos em jejum para melhorar adaptações metabólicas. Tem muito estudo mostrando que às vezes pode fazer treinamento em jejum para forçar adaptações metabólicas, para forçar que a tua mitocôndria trabalhe de uma forma diferente e para forçar a biogênese mitocondrial. Não necessariamente, às vezes, tu faz um treino em jejum para ter performance, mas sim para fazer sinalização metabólica. Claro que eu acho que uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular, talvez não vai fazer jejum de 18 horas todos os dias. Acho que não é esse tipo de coisa que ela tem que fazer. Mas quem sabe, às vezes, fazer alguns jejuns 16 horas, 12 horas, quem sabe algum dia fazer 24 horas, talvez pode ser interessante. Porque também uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó, o corpo, a natureza é sábia. Então, quando a gente começa, a gente só vai deprimir todos os nossos estoques de glicogênio. O que é glicogênio? É a forma de estocagem de glicose rápida e fácil, que está nos músculos e no fígado. Isso, quanto tempo a gente tem uma pessoa normal? No mínimo 24 horas sem comer para tentar depletar todo esse estoque de glicogênio. Durante esse tempo, a gente não vai pegar uma proteína do teu músculo para fazer glicose, para fazer energia. O corpo é sábio. Ele vai tirar o quê? Vai tirar do glicogênio que tu tem. Claro que quando tu está pensando em 24, 36 horas, o que acontece? Vai subir o GH para preservar a massa muscular, mas a gente vai ter uma perda de massa muscular. Às vezes, pessoas que fazem muita dieta cetogênica, que é uma dieta muito baixa em carboidrato, por muito tempo, também às vezes pode ter alguma perda de massa muscular. Se você está interessado em ganhar massa muscular e ficar sequinho, às vezes algum protocolo de jejum intermitente bem feito. Mas aí tem que procurar uma nutricionista, tem que procurar alguém que entenda de nutrição e ciclar jejum e nutrição. Porque o jejum não é a melhor estratégia para ganhar massa muscular, porque massa muscular tem que ter sinalização de insulina, de mTOR, tem que ter leucina, tem que ter muito nutriente. É diferente. É diferente a sinalização para perder peso e essa para ganhar massa muscular. Quem quer ganhar massa muscular e ficar seco, sequinho, digamos assim, né? Ficar magro, bonito. Mas isso tem como fazer? Tem. Mas aí tem que pegar um nutricionista, alguém que tenha muita experiência nessa área para fazer isso bem feito. Porque a maioria das vezes faz mal feito e não dá certo. Agora, eu sou muito assim, transparente para dizer para vocês que 12 horas de jejum todos os dias não vai retirar a tua massa muscular. Não vai ser um grande problema. Claro que em muitos ciclos do anabolismo, de pessoas que querem ganhar massa muscular, vai ter aquela nutrição, né? Nutrient timing, que vai se fazer um pulso de proteína de a cada 3 horas, vai se fazer 6 alimentações por dia. E, claro, isso não vai ser condizente com jejum, né? Então, é olhar dentro do que você quer, o que consegue se adaptar e você ter a melhor resposta. Tem gente que tem resposta fantástica com jejum. Tem gente que não tem. Tem gente que tem resposta fantástica fazendo aeróbico em jejum. Tem gente que faz aeróbico em jejum e emagrece assim muito. Tem gente que faz aeróbico em jejum e às vezes até engorda. Ou não que engorde, mas não consegue. Só aumenta mais cortisol e não consegue emagrecer. Então é uma coisa que é muito de cada um entender e testar aquilo que funciona para você. Sabe? Não tem, eu sempre digo assim, tem que ver o que serve melhor para você. E aproveitando essa questão de alergia, é muito interessante que o jejum, ele faz uma sinalização na nossa medula, no nosso sistema imunológico muito interessante. Número 1, você quer ganhar um transplante de células tronco fresquinhas, faz jejum, mas aí jejum mais prolongados. Você faz um estímulo na medula para fazer produção de células tronco. Também você faz um estímulo para consumir um pouco dos neutrófilos que estão, de repente, fazendo, como a Paola falou, numa crise alérgica, né? Crise alérgica tem uma desregulação do sistema imunológico. E, inclusive, pessoas que têm artrite têm trabalho, tá?
com artrite reumatoide, onde coloca a pessoa em 3 dias de jejum e para as dores da pessoa. Simplesmente para, porque para o ataque imunológico, né? Porque a artrite reumatoide é doença autoimune. E para doença autoimune, muitas vezes, se tem algum gatilho de alimentação e um gatilho de muita inflamação, se tira a comida, se tira a inflamação, a própria sinalização do jejum faz uma regulação no sistema imune e para a dor. Só que, claro, ninguém consegue ficar em jejum eternamente. Tá? Então, para artrite reumatoide, existem até alguns protocolos de dieta, né, elemental, onde é uma dieta muito hipoalérgica, e aí a pessoa não tem tanto desses problemas. Né? Eu aconselho, se alguém tem artrite reumatoide, ver sobre Fast Mimicking Diet, né, que é uma dieta muito interessante. É uma dieta que imita jejum. Porque o que acontece? Muitas vezes um jejum de 5 dias só de água é muito agressivo para o corpo. Sobre vários aspectos. Então, o Walter Longo criou uma dieta, que são mais ou menos 800 calorias por dia, onde não tem nada praticamente de proteína, não tem nenhum estímulo de mTOR, praticamente nenhum estímulo de insulina, e você tem 400 calorias de carboidrato e 400 calorias de gorduras boas, né, com muito baixo índice glicêmico. E isso imitaria o jejum. E o Walter Longo, inclusive, tem vários trabalhos publicados melhorando vários marcadores inflamatórios, melhorando o perfil lipídico, melhorando resistência à insulina, melhorando inflamação. Né? Então, tem muito. Eu acho que o jejum, nós estamos assim no início. Tem muita coisa ainda para ver. Né? Saiu Fale. Só te atrapalhando rapidinho. A live é tão boa, cara. Se você acreditar, só falta 7 minutinhos. Tá acabando, né? Tá acabando. Só cortando rapidinho, tá? Pessoal, tanto eu quanto o Rui, né, a gente tem uma metodologia de trabalho bem semelhante, até porque as linhas de atuação também são semelhantes. O problema é o quê? Que muitos pacientes, às vezes, nos indagam sobre diversos temas, né? E apesar das consultas já serem bem demoradas, são tantas coisas, né, para a gente ter que resolver de imediato, orientar, tentar abordar sobre determinados, né, sobre determinadas alterações metabólicas que a gente está vendo como imediato, que às vezes até como um tema, como um jejum intermitente desse, fica passado, às vezes, na hora da consulta, né? Imagina, a gente está aqui já 53 minutos, né? Daria para a gente ficar mais uma hora tranquilamente falando, até porque tem muita coisa para falar, mas eu estou deixando você ficar bem à vontade mesmo, por isso que quase eu não falei, tá? E a nossa intenção é que eu vi que tem muitas perguntas aqui, tá? Muitas mesmo que possam ser que já tenham sido respondidas, outras ainda não, tá? Mas, assim, a questão do chiclete, do arroz branco, tá, pessoal? Quando vocês pensam em chiclete, está estimulando, no ato de mastigar, a insulina, o pâncreas está se preparando para receber o alimento. Se você não engole, só engole saliva, você está aumentando a acidez do seu estômago. E o intestino não vai receber alimento. Então, se você estiver usando chiclete durante o jejum, por favor, não use, porque você está fazendo de uma maneira fisiológica uma enganação para o seu próprio organismo, tá? Então, não use o chiclete. É uma pergunta que às vezes parece, né, tão simplesinha, mas tem uma importância muito grande aí para a maioria das pessoas, tá? Eu vou deixar aí para você finalizar, tá? Se quiser fazer algumas considerações finais, eu vou deixar, só respondendo algumas outras pessoas, tá? Eu vou deixar salvo a live aqui no meu Stories por 24 horas. Eu também vou gravar e vou deixar lá no meu Instagram. Quem não conhece ainda o meu Instagram é Dr. Temístocles Neto, igual aqui o Instagram, no caso o YouTube, né? Deixa lá no YouTube. Lá no YouTube, Dr. Temístocles Neto, vai ficar salvo e vocês podem ficar revendo a hora que vocês desejarem, tá bom? Cara, fica à vontade, a gente tem aí menos de 5 Eu minutos, vou tá, tentar para em 4 finalizar. minutos aí, Pode por 3 complementar. minutos, para não atrapalhar, né, até para salvá-la. Mas teve uma pergunta bem interessante, assim, que acho que a Alius colocou aqui. Eu tenho sobrepeso e a minha Nutri não indicou o jejum. Seria interpretação equivocada do jejum? Não. Olha, jejum é uma ferramenta. Não é para todo mundo.
né? A gente sabe pelos estudos que tanto restrição calórica contínua, que é o que a maioria, né, das pessoas faz para emagrecer, quanto jejum, pode ter resultado, né? O importante é você perder peso. Não necessariamente você precisa fazer jejum para perder peso. Não necessariamente todo mundo tem que fazer jejum. Muitos dos pacientes que vão no meu consultório eu não receito jejum. Aí nós temos que ver, tem que olhar o paciente, tem que olhar o perfil do paciente. Não é algo para fazer para todos, mas é mais uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Nós temos várias ferramentas. Essa é mais uma das ferramentas que a gente pode usar no nosso arsenal, né? Nosso arsenal de ações para melhorar a saúde de vocês. E outra coisa, a Andréia falou, então o chá, o café puro atrapalha o jejum? Se, Andréia, se você usar um chá ou um café preto puro, sem nada, sem adoçante, sem café, e com isso faz com que você consiga fazer um jejum de 16 horas, faça. Porque eu prefiro muito mais que você consiga fazer um jejum e tenha que usar um pouquinho de café, do que de repente você sem café não faz. Porque também uma coisa importante de todo mundo entender é o seguinte, ó, restrição calórica é uma coisa que é fundamental para todo mundo, tá? Quando a gente olha estudos de longevidade, o que funciona também é restrição calórica, né? É isso que funciona. E o jejum também é uma forma de restrição calórica. Então, se você tiver que usar um pouquinho de chá, um pouco de café, ótimo. Se isso consegue fazer você se manter naquele jejum por um pouquinho mais de tempo, perfeito, tá? Eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Na maioria das pessoas que são saudáveis e não tomam nenhum medicamento, você pode fazer 12 horas. Começa a primeira coisa, não tentando pelo menos 3 horas antes de dormir. Isso é fácil de fazer. Você para de comer e aí você tenta, né, postergar um pouquinho o seu café da manhã. Quando você vê, você fez 12, 14 horas ao natural. Jejum não é para ser nem um pouco difícil, nem penoso. Tem que ser algo agradável dentro do possível, correto? E faça, né, dentro do possível, dentro até onde você consegue. Quando você sentir o desconforto, pare o jejum. Não há nada, nenhum problema sobre isso. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aí conversando um pouco mais sobre Benito, um tema que eu adoro. Uma boa muito noite a obrigado. todos, viu? Até a luz minha já apagou, porque está na hora de ir embora, hein? Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, meu amigo. Tchau. Pessoal, finalizando, obrigado, tá? Eu deixei ele bem à vontade, até para vocês escutarem, né, a palavra de um outro colega, né, lá do Rio Grande do Sul, fez pós-graduação comigo lá em São Paulo, tá? Tinha um doutor também aqui que eu vi, né, o Paulo Potiguara, que estava aí também, o Novasi. Fico bem engrandecido aí por tudo, né? E a nossa intenção é essa, é trazer informações de qualidade, tá? E quarta-feira, quinta-feira, tá? Vai ter uma nova live, eu e o Dr. Carlúcio, cirurgião plástico da cidade de Goiânia. Ó, cara top também, lá em Goiânia. Quem tiver aí de Goiânia, quinta-feira, 19h30, tá? A gente vai estar falando uma live sobre os cuidados nutricionais e endocrinológicos pré e pós-cirúrgicos, tá? E quarta-feira agora eu vou estar também com a live falando sobre telemedicina, quais os benefícios que a telemedicina está trazendo aí, tanto para os médicos quanto também para os pacientes. Então, essas 2 semanas aí vão ser de bastante lives, tá? Então, quarta-feira a gente vai ter sobre telemedicina e quinta-feira sobre a parte de cirurgia plástica e endocrinologia.